E a ayahuasca, ela cura ou ela te ensina a curar depois? Assim, tipo, vamos supor, eu vou lá e eu descubro que o meu problema com o meu sócio é por causa do meu pai. Eu saio de lá já curado? Ou eu saio de lá e eu tenho que, pô, se pá, vou ligar pro meu pai, trocar uma ideia, botar isso em dia, assim. É isso. É mais ou menos isso. A cura isso. tá aí em você. Tu descobre meio que ele te dá a receita ali, como se fosse o médico que te passa... O caminho é esse. Inclusive eu falo nos finais do trabalho, eu falo, o trabalho começa agora, lá fora. Tem muita coisa que vocês vão entender depois e, mudança sem atitude não é nada. Não adianta a gente mudar agora e eu sair e não aplicar na prática. Então, é sair, paizão, vamos trocar aquela ideia lá agora. Você é um homem, polêmico que você fazia com a mãe, cara, tem esse negócio aqui até hoje pra te falar que, saca, eu vou falar o português, claro, ser groselha, eu acho legal esse nome. Essa merda que você era de pai, que você é isso, que você é aquilo. E não importa o que ele vai fazer com isso, o que importa é você transmitir, sabe? Então é você que faz a cura. Por isso que esta professora, ela vai te ensinar a se curar. E o que as outras têm de diferentes? Que elas seriam daí, essas outras? A do poder, por exemplo, o peiote. O peiote é uma planta que te dá poder. Você sai do corpo mesmo, sobe 10 andares e vai lá, encosta na tua namorada. Você até transa com ela, se você quiser. Aprendendo a lidar com isso. Eu não entendi nada, pô. Desdobramento. Tu tem uma viagem astral. Também é usado esse termo, né? Então tem gente que sai do corpo, aí não tem parede, não tem nada, e sai andando e vai aonde ele quer. E vai, por exemplo... É complicado falar, mas tem gente que vai... Sabe ter um caso com alguém? Você é casado e tem um caso com uma outra mina, você tá dormindo... Pulou a cerca em astral. Pulou a cerca em astral. E aí a sua amante, né? Você é amante dela também é casada. Você vai transar com ela na cama dela. Tem gente que faz isso. Isso é poder. Isso é um poder. Isso é loucura, velho. Existe isso no mundo espiritual. Peiote. Não é o peiote. Isso é médiums... Conseguem acessar esse... acessar esse conhecimento e faz isso. Aí essa planta é uma que... Só que o peiote, ele te dá isso de bandeja. Você sai, você vai ficar perdido, você não vai saber lidar. Essa planta. É um cactus. É um México, cactus. Um cactus. Norte-americano. E daí como é que é? Tu já usou isso? É uma bebida. Eu tomei uma vez só, mas de leve, que era a primeira vez e tal. Mas ele é muito... poderoso. Por isso, eu volto a falar da responsabilidade de com quem você toma qualquer tipo de medicina. Esse negócio hoje em dia, de internet, de muito divulgação... Popularizou muito, assim. Banalizou. Você usou uma palavra muito boa, porque tem pessoas fazendo, presta atenção, ayahuasca, rapé e cambô, o cambô ele rola depois da cerimônia. Ou seja, a cerimônia da ayahuasca acaba a força 3 horas da manhã, você descansa, clareou, você está com o estômago vazio, você vai tomar caissuma, que os índios, né, fazem lá, tem toda uma história, e aí você toma pra caramba, aí você toma a medicina, e aí você faz a limpeza, certo? Você não está mais na força da ayahuasca. Você está na tonteira da ayahuasca, como os pajé falam, né? Você está meio diferente, mas não está na força. O cambô não se faz durante a ayahuasca, certo? Hoje em dia, desconfiem, gente, desses lugares. O cara vira um produto. Então o cara vem, te serve a ayahuasca, cambô, o rapé faz parte. São medicinas que casam, o rapé e a ayahuasca juntos, é muito eficiente, é cura mesmo. O cambô depois. Só que durante a força da ayahuasca, toma bufo. Já ouviu falar? Fuma, né, o bufo. Bufo é um sapo. O cara vai lá, toma... peiote, pica, cheira. Várias medicinas. O pessoal não entende, hoje em dia, pessoas curiosas que compra na internet, vai lá na floresta, consagra ayahuasca 2, 3 vezes com os índios, põe um cocar na cabeça e fala que é pajé, que está servindo medicina. Não, tá muito comum. Tá muito comum. E aí o pessoal pira, surta, aí chega lá pedindo orientação, fala, não, a culpa é da ayahuasca. É assim mesmo, é espiritual. Não é, cara, a pessoa surtou. Ela precisa de um acompanhamento, tem medicinas que podem ajudar. E assim, você como dirigente, no mínimo que você tem que falar, vai naquele psiquiatra, que eu conheço, tem uma rede, né, de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, tudo de apoio, como eu faço parte da deles, né, enfim, que vai saber lidar, que consagra a ayahuasca, então é um psiquiatra que também conhece a força. Ele vai te orientar de uma forma beleza.
sabe? Entendi. Médica mesmo, sabe? O cara conhece a outra parte da história. E onde que entraria, tipo, a maconha, por exemplo, nisso aí? Tipo assim, que nível de planta ela é? Ela é algo que tu vê como benéfico, como maléfico? É um instrumento de cura também? É uma planta, tipo, de poder, ou sei lá? Não, a ayahuasca, a cannabis também é mestra professora, ela vem te ensinar, tanto é que você acessa, né, coisas legal. Eu acho que sim. Não, é que um dia você vai consagrar medicina. A ayahuasca, eu tô vendo que você vai. Não sei aonde, mas me liga antes. Daí eu vou puxar a capivara aí e falo, não, vai lá. Porque o problema da ayahuasca é na hora. Mas assim, a maconha, voltando à maconha, por exemplo, os índios Runiquim, eles fumam muita maconha. Já teve camarada meu que dava um peguinha que nem você, de repente voltou lá viciadão, assim, todo dia inteiro. Caralho. Que ficou um mês lá, é ritualístico deles. Mas como é que funciona? Não estou falando que todos eles estão assim agora. Mas o pai pega o filho, semente, planta o pé desse menino, o filho planta, com 5 anos de idade, e esse pé vai crescer, e esse menino vai lá cuidar daquele pé que é dele, para tal idade ele colher e fazer todo o processo e fumar. Caralho. Olha que sagrado. Que bonito. É lindo. Isso que deveria ser, né? Que essa é a conexão indígena com a ayahuasca, com o cambô, com o próprio rapé, com todas as medicinas, que tem muita coisa que a gente não sabe. Tem Eles todo não um abrem respeito, um ritual. uma conexão espiritual. Aí eu falo da cosmovisão deles. Porque nós os nauás, os brancos, nós perdemos a conexão com a Mãe Terra. Nós somos filhos da Terra. Isso que é o xamanismo, vamos falar assim. E perdemos totalmente essa conexão com a natureza, com a nossa natureza. Por isso que hoje em dia, rede social, você tem que... E todo mundo traumado, e isso é normal também, mas supervalorizando esses traumas, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso funciona, mas a gente é muito mais do que uma coisa só, né? Do que uma área só, do que um corpo só, né? O físico, mental, emocional, espiritual. Então essa harmonia desse todo que o índio tem ainda com a floresta, porque ele respeita ele mesmo, a natureza dele. Então a gente está num processo na vida que é fazer, ter e ser, né? É a conta correta que hoje estão fazendo, mas a conta correta seria ser, entendi, fazer, troca a ordem. Ser, troca a ordem. E aí você, sendo o primeiro, cara, você não tá aqui fazendo o que você ama? Porque você se descobriu primeiro e vou fazer uma coisa, você deve ter chutado o balde de alguma coisa para estar aqui. Que isso tem um tempo, tem um investimento, você entendeu? E você tá feliz, ajudando as pessoas. Você como eu, como o Bock, como o Lutz é maravilhoso. E outros são homens de medicina para mim. Porque a gente, de certa forma, está espalhando... A medicina da palavra. Conhecimento que está ajudando muita gente. Muita gente. E outros, né, de várias outras formas. Que é isso aí. Você entendeu? Só que, e a natureza das pessoas? Não adianta você curar uma coisa, uma depressão, e a pessoa volta para um lugar que ela não sabe quem ela é. Que o pai mandou ser advogado. Eu conheço um monte de gente que eu já atendi, inclusive, de ir lá fazer direito, pegar o diploma, jogar na cara do pai e falar, agora eu vou fazer biologia. Era isso que você queria? Tá? Fia no rabo. Mas foi. Sim. Saca? Foi isso aí mesmo. Mas é que eu acho que isso mesmo... Eu vou te dar um exemplo. No meu caso, não foi uma construção familiar. Eu sou formado em engenharia civil. Foi foda pra caralho. Na UFSC foi um inferno, velho. É uma construção social, não foi uma construção familiar. A minha família sempre me deu liberdade, mas a sociedade não. Porque a sociedade te diz que tu tem que ser um engenheiro, um médico, um advogado, ou não sei o quê, velho. Não te diz que tu pode abrir um canal de comunicação e trazer um monte de gente que fala sobre diversos assuntos, espalhar o conhecimento e conseguir ganhar dinheiro com isso e ser feliz. Não tem como saber também, né? Não tem nem como culpar a sociedade. Mas, sei lá, né, velho? É o mundão que nós estamos. É um mundão louco. E aí que é a reconexão do ser que eu falo. Sabe? Vamos olhar pra dentro. Sabe? Vamos olhar pra dentro com honestidade. Eu tô legal onde eu tô? Fazendo o que eu tô fazendo? Sabe? Pra gente estar bem com o nosso... Mas eu acho que ninguém tá, velho. É muito raro, cara. Quantas pessoas tu conhece? Tu deve conhecer mais do que eu. Mas quantas pessoas, quem tá assistindo, conhece que faz o que ama fazer, velho? É muito raro, cara. É muito raro. Muito. Aí, inclusive,
nos atendimentos, acontece essa situação, eu falo, então, você já parou para pensar que eu passei por isso? Tudo que eu tenho muito da minha vida, é que eu não estou falando muito aqui da minha vida, mas nos meus atendimentos, tenho a mediunidade, tenho os estudos, mas tem o que eu senti. O pessoal está deixando de sentir, porque está anestesiado por conta de remédio. Você sabe disso, você sabe que eu sei que senta gente aqui que fala sobre, e aí não sente, cara. Então ela tá mais perdida ainda, porque tá dopada, vamos falar assim. E quando chega nessa pergunta, eu falo, olha, então já que tá assim, por que você não usa essa máquina? Você vai ter que trabalhar em alguma coisa para se bancar, se sustentar, sua família e tal. Existe a transição, que eu passei por ela, deixando uma profissão e construindo essa nova realidade que eu falei, eu nasci para fazer isso. Caiu a ficha, teve um momento que caiu a ficha, eu falei, não vou mais, só que eu não posso lá chutar o balde e construir uma história em cima de nada, né? Então, aí fui tomar medicina, fui estudar, fui um monte de coisa, aurículo, né? Medicina tradicional chinesa, estudar até hoje. Massoterapia, isso aí não para, né? E no fim, quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe nada. É muito louco isso daí. Mas uma coisa, isso é legal falar assim, a gente tem um momento que você descobre, você começa a atuar e estudar, mas tem um momento que você percebe que você se coloca à disposição para ajudar as pessoas. Das medicinas, ou com 100 medicinas. Saca? Você é só um instrumento. Entendeu? Eu não falo que tem uma inteligência, né? E você se coloca. Eu entendo o que tu quer dizer. Entende? É profundo isso daí, sabe? Então, tem um filme muito bonito que eu não lembro se é Falando com Deus ou Conversando com Deus, que tem uma história muito louca que o cara, você vai entender, o cara tá bem na vida, trabalhando, família e tal, e de repente ele perde tudo. Ele começa a ouvir umas vozes, que seria Deus, no caso, e ele perde tudo. E tem altos diálogos. E ele fica revoltado, e cadê você? Como assim? E aí vai morar na rua, nos Estados Unidos, só que o morador de rua lá tem barraca, né, aquelas coisas, e fica lá sem família, perde tudo. Tudo dentro da cultura deles lá. E aquela voz brigando com ele, falando com ele, que não sei o que você tem que isso, você tem que aquilo, mas não. E muita briga no filme inteiro. Aí, de repente, ele arruma um emprego, ele era, acho que, jornalista, e começa a namorar, e fica feliz, e grana, e mora num lugarzinho legal, e com a menina, e aquela voz falando com ele, e de repente ele vai trabalhar no outro dia, chega lá, não tem mais emprego. Mudaram. Ele chega aqui, não tem mais sem groselha, não tem mais essa estrutura. Tem outra realidade. Sumiu todo mundo. A mina sumiu e ele volta a morar na rua porque o ego dele e tal, e Deus tirou tudo dele de novo. E aí é outra história, aquelas provações, né? E nananana. E de repente eu não lembro o que acontece, só sei que esse cara, ele começa a dar palestras. E antes de uma das palestras, vou chorar aqui. Ele, conversando com Deus, né, nos bastidores, ele fala, mas e aí, eu vou chegar lá, eu vou falar o quê? E se eu não souber o que falar para as pessoas? E Deus responde, na hora certa você vai saber. E ele dá palestra falando de Deus, né, obviamente, e o auditório, aí uma mulher levanta, uma mãe, eu não acredito nesse seu Deus, e fala um monte, e fala, o seu Deus, ele levou o meu filho no dia que ele fez aniversário, que ele fez 18 anos, e eu havia prometido para ele que eu ia levá-lo para conhecer a mãe dele, que ele era adotado, né? E aí ele fica mudo no microfone e olha para ela e fala, você cumpriu a sua missão, o seu filho está com a mãe dele. A mãe dele tinha morrido. É lindo isso daí. Então ele soube o que falar na hora, né? Então, quando a gente se coloca à disposição, não estou nem me comparando, nada disso, mas é um negócio assim que você é só um instrumento, você está aqui. Tu sabe o que tem que fazer, tu só vai. Só vou, né? E tem que estudar, tudo que eles usam, tudo usado que está aqui. Mas assim, a natureza, todo mundo tem uma função, a árvore, o rio, todo mundo tem uma função. Na China lá o bicho pegou, vai pegar aqui. Imagina a China sem água.
Sabe as plantações de arroz? Vão comprar onde? Vão comprar daqui. E nós, daqui? Quanto que vai ficar esse? Saca? Tá tudo interligado. Tudo tá conectado. Porque nós perdendo a natureza de nós mesmos, por isso que eu falo do ser, que é muito importante a gente descobrir quem a gente é, reconhecer quem a gente é, limpando todas essas programações, né, sociais, como você falou, familiares, culturais, religiosas e tudo, e quem sou eu? E entender isso, por isso que a ayahuasca ela te dá isso, joga no colo muito rápido, que seriam anos de terapia, né? Inclusive a ayahuasca sozinha, né? É legal ter um acompanhamento, psicólogo, terapeuta, enfim, depois, que entenda também, né, qualquer um, que tem preconceito também, né, nessa área. Ah, sim. Médicos, muito científica. Nossa. Mas isso é outra história. Por que o planeta está assim? Porque o ser perdeu a natureza, tá esse capitalismo, essa destruição toda, né, assim. E agredindo quem? A Mãe Terra. Concorda? E ela responde como? Tá agredindo, cara. Eu tô na acho que ela floresta. tá nem aí, velho. Eu tenho essa percepção também. Então. A gente acha que tá fazendo alguma coisa Não e, velho, tá, daqui a não, mas pouco tá some nossa errado. espécie. E acabou. Segue o mundo, velho. E os milhões, o ouro fica aí, para não sei quem, porque não vai ter. Você entendeu? Eu tô falando de natureza. Nós temos uma natureza. Eu descobri a minha. Você tá aqui com a sua. Sim, eu saca? com certeza descobri a minha. E a maioria. Você vai descobrir mais coisa ainda. E a maioria não descobriu. E tá nessa hipnose coletiva, nessa sedução, nesse negócio todo. Só que a Terra tá reclamando. Por quê? Porque tem homens que têm poder e tá destruindo. E a Terra tá maremoto, tsunami, que não sei o que, seca. Ela responde, velho. Saca? Então, com esse ego, sabe? Com esse negócio, os dirigentes do mundo inteiro deviam tomar ayahuasca, por exemplo. Ou outra planta, para tirar desse lugar. Tu acha que eles acordariam pra... Não estão fazendo isso no Acre, nos presídios? Não tô ligado. O que tá rolando? Não, Eles estão... servindo pros detentos. Mas eles fazem um ritual? Ritual e tal, e consagram a E ayahuasca. o que estão vendo que tá acontecendo Não, o com pessoal isso? tá ficando mais equilibrado, mais tranquilo, mais produtivo, menos violento, estão se curando dos bichos que o cara põe pra fora. Tem uns que não tem jeito nessa vida. Agora tem uma grande maioria que tá muito bem, sabe? Trabalhando, família mesmo, aquela coisa toda, sabe? Então é um caminho entre muitos caminhos, sabe? Diluir o ego. A ayahuasca ela faz isso com uma precisão muito cirúrgica. Cara, nossa, tem tanta história. O cara se desconstrói e nasce outro cara ali. Saca? E de várias formas diferentes. Como também tem o lado negativo, que é isso que eu te falei, que o cara pira no fanatismo religioso, por exemplo. Sim. Você entendeu? Que aí é uma substância que te deixa com uma expansão de consciência que você pode atrair um monte de coisa ruim também. Não tirando a sua responsabilidade. No meu trabalho, eu prego muito, por assim dizer, a autorresponsabilidade. Sabe quem muda é você, não foi você que escolheu e veio fazer, encarou tudo e conseguiu. A gente tem que se bancar. Tu acha que a ayahuasca é a melhor substância ou não foi descoberto qual é a melhor substância para essa conexão, assim? Tu acha que é... tem várias. São como se fossem vários caminhos diferentes, assim. São vários caminhos diferentes. Mas todos estão no mesmo lugar? O lugar tá dentro de cada um, né? Aí que tá o negócio. Sim, não é fora. Não é fora. É dentro. Então tem várias medicinas. O próprio Iopo, que não é um rapé, Iopo é uma medicina que tem 5 vezes mais DMT do que a ayahuasca. 5 vezes? Ela também faz o trabalho. É um ritual de ayahuasca, só que é um pó que sopra, que também estão vendendo na internet. Tem que ter uma dirigência. Cara, sabe? 5 vezes deve ser muito perigoso. Forte, é muito rápido, potente. E tem a galera que fuma também o cristal do DMT, assim, né? Também. Daí deve ser... Tá louco, pô. É muito... Eu já... a sálvia mesmo de binório, você fuma, você segura uma, na segunda... Já era. Você vai, cara. E aí que tá. Isso é uma planta de poder. Você vai. Você não sabe pra onde você tá indo no começo. Mas você vai mesmo, saca? É uma coisa muito forte, assim. E não pode ser usado. A ayahuasca, que é uma medicina que é tranquila, entre aspas. Teve um cara no Rio de Janeiro outro dia que pulou do 2º andar. Festinha, rolê de amigos, vamos tomar. Tecnicamente, aquele pessoal que
tá iniciando e pá, 5 amigos, 6 lá, tomaram musiquinha, não sei o que, o moleque se levanta e se joga do segundo andar. A sorte foi o segundo andar que não morreu. Ah, não morreu? Não morreu porque estava no segundo andar. Quebrou tudo lá, mas... Mas isso aí é muito... Não, e o cara povo, tem que ser muito gente... burro, velho, pra fazer isso. Não pular. Tem que ser muito burro pra tomar num apartamento, nesse contexto, cara. Nesse contexto, velho. Tem que ter um lugar, uma pessoa competente pra servir a medicina, Não, que vai dar conta total. de qualquer coisa, sabe? Uma outra coisa que acontece muito em festa... Eu só vou dar um exemplo. Eu avalio onde eu vou fumar maconha, cara. Tá certo. Eu avalio muito bem quem tá, o que tem. Eu já boto umas regras mentais antes de eu fumar. Eu já penso, tipo, lá eu não posso ir. Tipo, eu tô na praia, eu já penso, eu não posso entrar no mar. Eu já penso antes, eu já boto minhas regras, assim, pra dosar. Agora, os caras, quer tomar e fazer festa, sei lá. Não pode. É uma medicina extremamente séria e a pessoa que serve, você tem que conhecer o cara, porque tem muita coisa acontecendo também, que a gente fala... esse povo mais jovem, né, tem muito, por exemplo, músico que toca, acha bonitas músicas, e toca, o cara já é músico e põe um cocar na cabeça e serve medicina, porque a música é muito importante no trabalho com a ayahuasca, e são ótimas pessoas, bons músicos, mas não têm o conhecimento da planta. Então, uma coisa é a música e outra coisa é a planta. Aí acontece de surtar a mãe, surtar a irmã, mas surtar mesmo no trabalho, o cara não sabe o que fazer. Então, a pessoa que você escolher para servir para você, quando é a sua primeira vez, veja bem quem é essa pessoa, sabe? Puxa mesmo, porque tem gente que cheira cocaína e vai servir a ayahuasca. Tem alcoólatra que vai servir. Que espíritos que eles estão acompanhando ele, sabe? E aí você começa a tomar medicina nesse lugar, tua vida vira de ponta cabeça pro mal. Porque como o álcool, você está alimentando um monte de espírito das sombras, sabe, assim, digamos, e aí acaba com a vida de todo mundo, e a culpa é de quem? Da ayahuasca, e não é. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve, enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente, daqui a pouco a gente tá com 1 milhão, tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?